Olá, meu nome é Carlos Sequeira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E tentamos falar frequentemente sobre poesia, gênero infelizmente impopular no Brasil e no YouTube. Mas Carlos Sequeira está aqui para falar sobre o que não é falado. E hoje eu aproveito a data em que esse vídeo está sendo lançado, dia 11 de junho de 2022, ou seja, um dia antes do Dia dos Namorados, para fazer um vídeo temático aqui. Como vocês já viram no título, trata-se de 4 poetas russos que versam acerca do amor. Bem, tudo surgiu quando eu estava lendo esse livro aqui, Cartas de Amor a Lilia Brick, de Vladimir Mayakovsky. Mayakovsky, para quem não sabe, assim, foi um grande poeta russo do século XX, um dos maiores. Ele que é conhecido assim como poeta da Revolução, porque ele fez parte da Revolução de 1917, mas ele também assim revolucionou a linguagem poética. Uma hora eu farei um vídeo só sobre ele, tá? E o Mayakovsky, ele assim, amava essa mulher chamada Lilia Brick, com quem ele teve uma relação que durou 15 anos e que assim, foi uma relação conturbada. Eu vou fazer aqui uma pequena fofoquinha só para contextualizar essa história. O Mayakovsky, ele tinha um amigo, que eu esqueci o nome aqui. Pois bem, ele era assim, amigão desse cara. E ele acabou se apaixonando pela mulher do amigo, Lilia Brick. E os dois se relacionaram e ela, que era uma mulher assim, muito à frente, com ideias à frente do seu tempo, uma mulher assim extremamente livre, ela chegou no marido, no amigo do Mayakovsky e falou: olha, é o seguinte, eu tô tendo um caso com o seu amigo Mayakovsky. E assim, eu gosto dele, ele gosta de mim, mas eu também gosto de você. E aí, como é que fica? E o amigo, que não quis perder o amigo Mayakovsky, também não quis perder a própria mulher, olha, vamos viver os três juntos então. Começou aí uma história de poliamor, meus amigos. Isso no século XX, hein? Lá mais ou menos 1915. E essa relação assim durou 15 anos. O Mayakovsky era apaixonado por ela, mas ele também tinha assim muitas discussões. Ele tinha muitos ciúmes dela, porque assim, ela ficava com ele, ficava com o amigo dele, o marido, no caso, mas também saía com outras pessoas. E o Mayakovsky assim vivia um conflito, porque ele era um dos revolucionários lá da Rússia, da União Soviética, e qual que era uma das ideias propagadas, né? De que essa ideia de posse, de ser dono, era uma ideia burguesa, e eles eram contra os valores burgueses. Então ele também não cobrava que ela ficasse apenas com ele, mas ele sofria por ela não ficar só com ele. Então assim, um conflito muito grande que os dois vivenciavam. E aí, eu estava lendo esse livro, que aliás foi um presente do meu amigo Reinaldo, amigo e professor. Olha como que está o tratamento entre nós dois aqui. Um abraço ao meu professor Reinaldo. Me deu esse livro aqui no ano passado, lá na primeira feira literária em Ribeirão Pires. Já está marcada a segunda, hein? Vai ser em outubro desse ano, 2023. E aí eu estava lendo um livro de cartas, né? Mayakovsky, a Lilia Brick. E eu terminei o livro e falei assim: não vou fazer um vídeo sobre ele não. Muita gente acha que todos os livros que eu leio eu faço vídeos, mas isso não é verdade. Na verdade, ninguém acha nada. Pois bem, e aí eu falei assim, bom, eu não vou fazer um vídeo sobre esse livro porque é uma coisa muito pessoal e assim, é até meio estranho a gente ver um homem tão imponente como Mayakovsky, um revolucionário, um homem assim rígido, um homem assim inventivo, com essas cartinhas aqui que ele fica se chamando de cachorrinho, chamando ela de gatinha, falando que eu morro se você não me responder, por favor me responda, né? Estou sofrendo, uma coisa assim um tanto desagradável de ler. Então eu falei assim, não vou fazer vídeo sobre esse livro não. Mas o Mayakovsky, ele tem um outro livro
sobre o amor, chamado Sobre Isto, que eu já li, conheço, e assim, é um poema narrativo, assim, conta uma história assim, muito inventiva, assim, uma história futurista, uma história cubista, uma história fantástica. E eu falei assim, também não vou fazer um vídeo sobre esse poema, porque ele é longo, assim, ele tem, sei lá, centenas de versos. Uma hora eu faço vídeo só sobre ele, tá? Mas eu queria fazer uma coisa curta aqui. Falei assim, não vou fazer. Inclusive, essa edição aqui, da editora 34, é muito boa porque tem algumas cartas que estão presentes aqui também. E ainda tem o poema em russo, para quem conhece a língua. Então, é uma edição bilíngue. E tem introdução, e tem muitas notas de rodapé, muitas notas. E também tem pós-fácil, maravilhoso. Mais uma hora eu farei vídeo só sobre isto. Isto é o amor, tá? Pois bem, eu falei assim, não, mas eu quero apresentar o Mayakovsky pra galera. Aí eu peguei um outro livro meu aqui, que eu tenho, que foi um presente da minha professora e amiga Joyce. Um abraço à minha professora Joyce, que ela me deu esse livro enquanto eu estava na graduação ainda. Poemas do Mayakovsky. E aqui sim, tem um poema sobre essa relação entre Mayakovsky e a sua amada, Lilia Brick, que eu vou ler agora, hein? Chega de conversa. Muito bem, então eu vou ler esse poema chamado Lilítica, em lugar de uma carta. Lilítica era uma forma de tratamento que o Mayakovsky tinha para com a sua amada, Lilia Brick. Inclusive, nesse livro aqui, de cartas, nós vemos várias formas diferentes de tratamento que o Mayakovsky tinha para com ela. E assim, são explicadas cada uma delas. Olha, aqui o Mayakovsky fez um jogo de linguagem, o nome dela com um trocadilho, com a sonoridade, que forma uma outra palavra, que é assim, uma palavra bonitinha. Eu lembro de uma que está posta lá, que é rostinho em russo. Não sei russo, né? Mas está explicado lá. Ele trocou as letras e aí fez essa sonoridade diferente, que remete a isso, etc. Um cara muito inventivo. Inclusive, nas cartas, muitas vezes nós temos assim uma pontuação diferenciada, assim, desordenada. Isso quando não digo inexistente. Porque o Mayakovsky, ele queria mostrar o desespero dele, a angústia. Porque, se a gente parar para pensar, a pontuação, ela deixa o texto minimamente racional. E o Mayakovsky queria mostrar o seu desespero. Então, muitas vezes, ele não usava a pontuação da forma que deveria ser usada. Muito bem. Então, Lilítica, que na verdade é Lilia Brick, em lugar de uma carta. Então, em vez de mandar a carta, ele mandou um poema. Vejamos. Fumo de tabaco rói o ar. O quarto, um capítulo do inferno de Kruchonik. Recorda, atrás desta janela, pela primeira vez apertei tuas mãos, atônito. Hoje te sentas no coração. Aço. Um dia mais e me expulsarás, talvez, com zanga. No teu rol escuro, longamente o braço, trêmulo, se recusa a entrar na manga. Sairei correndo, lançarei meu corpo à rua, transtornado, tornado louco pelo desespero. Não consintas, meu amor, meu bem, digamos até logo, agora. De qualquer forma, o meu amor, duro fardo, por certo, pesará sobre ti, onde quer que te encontres. Deixa que o fel da mágoa ressentida, num último grito, estronde. Quando um boi está morto de trabalho, ele se vai e se deita na água fria. Afora o teu amor, para mim, não há mar. E a dor do teu amor nem a lágrima alivia. Quando o elefante cansado quer repouso, ele jaz como um rei na areia ardente. Afora o teu amor, para mim, não há sol, e eu não sei onde estás e com quem. Se ela assim torturasse um poeta, ele trocaria sua amada por dinheiro e glória. Mas a mim, nenhum som me importa afora o som do teu nome, que eu adoro.
e não me lançarei no abismo, e não beberei veneno, e não poderei apertar na têmpora o gatilho. Afora o teu olhar, nenhuma lâmina me atrai com seu brilho. Amanhã esquecerás que eu te pus num pedestal, que incendiei de amor uma alma livre, e os dias vãos, rodopiante carnaval, dispersarão as folhas dos meus livros. Acaso as folhas secas destes versos far-te-ão parar? Respiração opressa. Deixa-me ao menos arrelvar numa última carícia o teu passo que se apressa. Meus amigos, esse texto aqui do dia 26 de maio de 1916, tradução do Augusto de Campos. Esse livro ele foi traduzido pelo Augusto e pelo Haroldo de Campos, dois irmãos, que eu chamo assim os irmãos cabeçudos, porque são assim homens muito eruditos, traduziram muitas coisas difíceis, e também pelo Boris Schneiderman, acho que é assim que fala. Então, assim, esse poema forte, pungente, vocês percebem a linguagem do Mayakovsky, que assim, é um tanto rebuscada, não é muito fácil não. Ele mesmo dizia que as massas precisavam ser reeducadas para que cheguem ao nível do escritor. Não o escritor se rebaixar ao leitor, não. A gente que reeduque as pessoas. E assim, você percebe toda a opressão nesse ar, né? Um poema escrito em 1916, ou seja, bem no começo da relação dele com a Lilia Brick, e já essa separação entre os dois. Fumo de tabaco rói o ar, você percebe como que ele está preso nesse quarto, né? Um capítulo de inferno de Kruchonik. Kruchonik é um escritor contemporâneo da época dele. Mas assim, não é um capítulo qualquer. Um capítulo do inferno. Ou seja, o cara está sofrendo ali. E aí lembra, né? Foi ali que ele pegou na mão dela pela primeira vez. E aqui ele fala uma coisa interessante. No teu rol escuro, longamente o braço trêmulo se recusa a entrar na manga. E a gente pode pensar também como que ela não queria entrar no jogo dele. Ela, Lilia Brick, que era uma pessoa assim extremamente livre, se recusa a entrar na manga. O braço se recusa. O braço, na verdade, pode ser uma referência a ela mesma. E aí ele sai louco pelo desespero. Ele vai fazendo aqui comparações com animais, né? O elefante, quando está cansado, vai, se deita na água fria. Inclusive, os animais são muito assim frequentes na poesia do Mayakovsky, tá? Estou olhando aqui o espaço. Os animais são muito presentes no livro aqui. Sobre isto, os animais assim são vários que aparecem. Mas eu vou continuar no próximo take porque o espaço está acabando. Muito bem, continuando. E aí ele faz essas comparações. O boi, quando está morto do trabalho, vai e deita na água fria, mas ele não tem esse espaço. Quando o elefante está cansado, ele deita na areia ardente, mas ele não tem esse espaço. Ele fala uma coisa bonita e ao mesmo tempo triste aqui, que ele diz assim: afora o teu amor, para mim, não há sol. Bonito isso, né? Como que o lugar de repouso, o lugar de descanso é outra pessoa. Mas ao mesmo tempo é triste, porque e se a pessoa não te quer? Meus amigos. E aí ele fala, né? Aqui mostra de novo essa moto. Continuando. E aí ele fala, né? Aqui mostra o ciúmes. E eu não sei com quem estás, na verdade, onde estás e com quem. Perceba como que o ciúme é frequente na vida desse eu lírico, que na verdade é o próprio Mayakovsky. E aí ele fala uma coisa muito bonita também, que se fossem outros poetas, eles trocariam a mulher por glória, por outras coisas, mas ele não. Porque para ele nada importa, a não ser o som do nome dela, que ele adora. Muito bonito isso. E aí uma curiosidade. Mais embaixo ele fala assim: eu não me lançarei no abismo, eu não beberei veneno, eu não poderei apertar na têmpora o gatilho. Mas acontece que o Mayakovsky se suicidou. Meus amigos. E aí ele fala, né, que ela vai esquecê-lo, esquecer que ele a colocou no pedestal, nos livros, nos poemas, os poemas ainda serão lidos, etc. E aí a gente tem essa imagem
de, de que a mulher se vai, né? Deixa-me ao menos arrevar numa última carícia o teu passo que se apressa. E assim, perceba também as aliterações, as assonâncias, né? Passo que se apressa, né? Esses P's, né? Esses S's, né? O PPP como se já fosse o próprio passo e o S como se fosse o silêncio, né? S de silêncio, inclusive. É muito bonitinho esse poema. Assim, bonitinho não. Bonitinho esse desenho que ele fez aqui, ó. Um cachorrinho, que era como ele se mostrava, ele se desenhava nas cartas que ele fazia para ela. Às vezes o cachorrinho está alegre, às vezes está apreensivo, aqui está triste, né? Um poema triste, não é bonitinho não. Poema triste, mas o desenho é bonitinho. E aí, aqui está um poema assim sobre ciúmes e sobre essa imagem de alguém amado que se vai. Meus amigos, mas passemos a outro poema que eu escolhi aqui. Muito bem, e seguindo essa linha aí de falar sobre os ciúmes, sobre o amor, eu trouxe uma grande poetisa, também russa, também do século XX, contemporânea do Mayakovsky. Inclusive, ela tem um poema sobre ele. Um dia eu posso trazer aqui. Que é a Marina Tsvetaeva. Grande nome da poesia russa. Só que assim, o Mayakovsky, ele se suicidou em 1930. E ela viveu mais alguns anos. E assim, duros anos. Ela foi perseguida durante todo o stalinismo. A sua poesia assim foi boicotada, foi mal vista tanto pelo pessoal de esquerda quanto pelo pessoal de direita. E assim, por muitos anos, ela foi ignorada. Só muito tempo depois é que foi revista como grande poetisa que foi da sua época. Marina Tsvetaeva. Eu trouxe o poema aqui, que está presente nesse livro, Poesia de Recusa, tradução de Augusto de Campos. E esse poema é um diálogo que ela tem com seu ex-amor. E o poema, no próprio título, já tem ciúmes. Se chama Tentativa de Ciúmes. Vejamos. Tentativa de ciúme. Como vai você com a outra? Fácil, não é? Um golpe de remo. E de pronto, a linha da costa se foi, e você já nem se lembra de mim. Ilha flutuante, no céu, por certo, não no mar. Almas, almas, antes amar como irmãs, não como amantes. Como vai você com a mulher comum? Sem nada de divino. Sem soberana, sem sequer um trono, você foi o assassino. Como vai, meu bem? Tudo a gosto? E o dia a dia? Sempre igual? Como você se arranja com o imposto da banalidade imortal? Mil sobressaltos, incertezas, basta, vou arrumar um teto. Como vai, com quem quer que seja, o eleito pelo meu afeto? A comida é melhor? Mais familiar? Diga a verdade. Como vai, você, com a imitação vulgar? Você, que subiu o Sinai. Como é viver com uma estranha? Você a ama, não disfarce. O chicote de Zeus dá vergonha, nenhuma vez lhe surge a face? E a saúde, vai bem? Que tal a vida, uma canção? A ferida da consciência imortal, como a suporta, meu querido? Como você vai com o adereço da feira? A taxa é muito cara? Como é aspirar o pó do gesso depois do mármore de Carrara? Deus talhado em barro termina em pedaços. Como é o convívio com a milionésima da fila para quem já conheceu Lilith? As novidades de feira se acabaram? Farto de portentos, como é a vida corriqueira com a mulher terrena sem sexto sentido? Vamos, tudo cor-de-rosa? Ou não? Aí, nesse oco sem fundo, amor, como vai? Pior? Ou igual a mim com o outro? Meus amigos, fim do poema. Aqui nós temos, né, justamente uma tentativa de fazer ciúmes a um ex, mas que assim, esse título é interessante, é uma tentativa
de ciúmes. A mulher que está tentando fazer ciúmes a um homem. Mas será que não é ela que está com ciúmes da vida dele? Porque, veja toda a preocupação que ela tem com a vida dele. Como é que está com a outra? Como é que está com a mulher comum? Só que assim, ela dá umas alfinetadas aqui que a gente pode perceber que talvez ela foi trocada por uma... Vou dizer uma palavra aqui que ninguém utiliza mais. Por uma cortesã, vamos dizer assim, né? Porque ele fala, como vai com a outra? Né? Fácil, não é? Ele fala, depois você me esquece. Como vai com a mulher comum? Sem nada de divino. Como se ela fosse divina. Como se ela fosse incomum. E aí depois ela continua, tudo a gosto, e o dia sempre... Essa imagem aqui, achei maravilhosa, né? Sempre igual. Como você se arranja com o imposto da banalidade mortal? É aqui a gente percebe, né? Que imposto é esse? Porque o imposto é algo que tem que ser pago. E mais pra frente ela continua. A comida é melhor, mais familiar, diga a verdade. Você com a imitação vulgar. Esse adjetivo que não é utilizado à toa. Vulgar, vulgaridade. E aí mais pra frente, como é viver com uma estranha? Você a ama, não disfarce. Como se não houvesse amor nessa relação. E aqui tem uma palavra que assim é um pouco comum, né? O chicote de Zeus da vergonha nenhuma vez lhe zurze a face. Zurze, para quem não sabe, é assim, maltratar, repreender. Né? E a saúde, vai bem? Percebe que ela está preocupada com ele? Ela se afastou dele, se separou dele, mas parece que continua preocupada. E aí ela continua, né? Como vai você com o adereço da feira? Feira que é lugar de compra e venda. Perceba aqui essas indiretas que a gente vai percebendo no texto. A taxa é muito cara. Que taxa é essa, meus amigos? Taxa para ver com a mulher? Interessante essa imagem também. Como que aspirar o pó do gesso depois do mármore de Carrara? Carrara, você sabe, assim, tratando-se de uma coisa estética, é uma coisa assim de alto nível, né? O mármore de Carrara. Como se ela assim fosse o mármore de Carrara e a outra mulher é gesso. Uma coisa comum, uma coisa ruim. E ela fala, né? Como que é o convívio com a milionésima da fila? Meus amigos. E aí ela continua, né? Como que a vida corriqueira com a mulher terrena, sem sexto sentido? Vamos, é tudo cor-de-rosa? Aí nesse oco sem fundo, né? Perceba o vazio que ela acha que ele sente, mas será que não é ela? Será que não é o contrário? Como vai? Pior? Ou igual a mim com o outro aqui? Ou seja, ela com o outro está muito feliz. Mas será mesmo? Fica aí a reflexão. E aqui de novo você tem a questão de ciúmes, você tem uma pessoa que se vai. Você perceba que nesse dia dos namorados, na verdade um dia anterior, eu estou assim do lado negativo da força, hein? Pois bem, esse então foi o poema da Marina Tsvetaeva, grande poetisa do século XX, russa. Mas aí, meus amigos, eu trouxe outra poetisa russa do século XX também. Vejamos. Muito bem, então nós já vimos um eu lírico do Mayakovsky que está assim em desespero por estar separado da sua amada. Nós também já vimos um eu lírico da Marina Tsvetaeva que está assim em uma relação conflituosa com o seu ex-amor. E agora eu trago uma outra grande poetisa do século XX, também russa, também contemporânea do Mayakovsky e da Marina Tsvetaeva, uma mulher assim que também foi perseguida na época do stalinismo, porque assim ela era casada com um poeta que assim tinha ideias que iam contra o regime, e assim ele foi fuzilado. E ela teve um filho com ele, e o filho foi perseguido. Então assim, por muitos anos ela não escreveu nada, e assim, foi apagada. Só nos últimos tempos é que foi rebuscada, vamos dizer assim, como grande poetisa que foi. Estou falando de Anna Akhmatova, que está presente nessa antologia aqui, Poesia Russa Moderna, também tradução do Augusto e do Haroldo de Campos, junto do Boris Schneiderman. Pois bem, e aí um poema curto em que nós temos também uma relação que está se desfazendo. Gente, são coisas que acontecem nos relacionamentos.
Ano passado eu fiz um vídeo sobre cartas de amor. E assim, se você quer ver coisas assim mais bonitinhas, você veja aquele vídeo lá. Lá nós temos declarações. Aqui não. Esse ano assim eu estou absurdo, hein? Pois bem, esse poema não tem título. Ele diz assim: Ana Akhmatova, grande poetisa. Torci os dedos sob a manta escura. Por que tão pálida? Ele indaga. Porque eu fiz beber tanta amargura que o deixei bêbado de mágoa. Como esquecer? Ele saiu, sem reação, a boca retorcida, em agonia. Desci correndo sem tocar o corrimão e o encontrei no portão quando saía. É tudo brincadeira, por favor, não parta, eu morro se você for. E ele, com um sorriso frio, isento, me disse apenas: não fique ao relento. Fim do poema. Tradução do Augusto de Campos, 1911. Poema mais antigo do que os outros que eu já trouxe aqui. Aqui nós temos também, né, uma relação, um momento de uma relação que se desfaz, uma mulher e um homem, o homem frio, a mulher que está desesperada aqui, e assim, perceba como que tudo é simbólico. Já começa assim, eu torci os dedos, né? Ou seja, não tem um movimento harmônico aqui. Torci os dedos na manta escura, né? A cor escura, que é uma coisa negativa. Você já pressupõe o que está por vir. E ele fala: por que tão pálida? Perceba também a antítese, né? Escuro, pálido, né? O branco e o preto. Como que ela branca e ele obscuro. Ele frio. Por que tão pálida? E ela dá essa resposta que assim, é muito sonora, muito bonita de se ouvir. Porque eu fiz beber tanta amargura que eu deixei bêbado de mágoa. Perceba a repetição que nós temos aqui na estrofe inteira. Por que tão pálida? Ele indaga. Porque eu fiz beber tanta amargura que eu deixei bêbado de mágoa. Além dessa rima, essa tradução ficou assim primorosa, né? Além da rima que nós temos também essas aliterações em Bs e em Gs. Beber, bêbado, amargura, mágoa. Perceba esse esse GGG, né? Como se já fosse o BBB, o próprio beber, né? E o GGG, como se já fosse os próprios goles da bebida, da mágoa. E aí o camarada vai e sai, a boca retorcida, e ela sai atrás dele: por favor, era brincadeira. Só que assim, a gente não sabe se era brincadeira isso que ela falou, ou se ela já tinha feito uma coisa anterior. Porque assim, a relação não se desfez do nada. E aí ele apenas a abandona, né? E fala: não fique ao relento. Meus amigos, triste poema. Mas muita gente já passou por isso, hein? Esse foi um poeminha aqui, não sobre ciúmes, não, mas sobre a pessoa amada que se vai. Essa aqui foi a Ana Akhmatova, presente na poesia russa moderna. Inclusive, gente, no livro aqui do Mayakovsky, é mencionado lá um capítulo do Inferno de Khrushchev, que era um poeta contemporâneo que também está presente aqui, hein? Uma hora eu posso fazer vídeo sobre ele. Aguarde. E aí, né, tanta coisa negativa nesse vídeo aqui, eu falei assim, não, eu vou trazer agora um poeminho de um poeta que não é moderno. Ele é um poeta clássico, mas também é russo. Assim, ele é considerado o Camões, o Shakespeare, o Dante Alighieri lá da Rússia. Eu estou falando do Alexander Pushkin, que é assim o pai da literatura russa. E aí sim, ele tem uma linguagem assim mais fácil. E eu trouxe um poeminha aqui que fala justamente sobre esse sentimento de a pessoa que se vai, deixe ir, por mais que você goste dela. Vejamos. Muito bem, então o último poema a ser lido aqui, e também o mais curtinho, e também o mais antigo. Esse poema aqui data de 1829, portanto século XIX. É mais antigo do que todos os outros que eu já li aqui.
O mais antigo tinha sido de 1911, se eu não me engano, da própria Anna Akhmatova. Pois bem, Alexander Pushkin, nesse livro chamado A Dama de Espadas, Prosa e Poemas, tradução do Boris Schneiderman e Nelson Asher. Esse livro que foi um presente da minha ex-diretora Fátima. Um abraço à diretora Fátima. Esse poeminho, curtíssimo, se chama Amei-te. Te amei, na nossa linguagem coloquial. E diz assim: amei-te. E pode ainda ser que parte do amor esteja viva na minha alma. Mas isto, pois em nada hei de magoar-te, não deve mais tirar a tua calma. Sem esperança e mudo em meu quebranto, morto de ciúme e timidez também, eu te amei tão sincero e terno quanto permita a Deus que te ame um outro alguém. Meus amigos, aqui sim nós temos uma declaração de amor para terminar esse vídeo de uma maneira assim um pouco mais bonitinha, por mais que seja triste, né? O camarada que não tenha amada, mas que deseja que a próxima pessoa com quem ela se relacione a ame tanto quanto ele a amou. Um poema muito bonito do Alexander Pushkin. E esse foi o meu vídeo, então, de Dia dos Namorados. Na verdade, um dia antes. Alexander Pushkin, em A Dama das Espadas. Anna Akhmatova, em Poesia Russa Moderna. Vladimir Mayakovsky, em Poemas. Marina Tsvetaeva, em Poesia de Recusa. Esse livro aqui são vários poetas, tá? Assim como o Poesia Russa Moderna. A Marina Tsvetaeva. E ainda mencionei o Sobre Isto. Uma hora eu vou fazer vídeo só sobre ele, tá? Assim, um poema narrativo, fantástico, assim, futurista, cubista, impressionista, uma coisa assim absurda. E mencionei também o Cartas de Amor a Lilia Brick, do Vladimir Mayakovsky. Já falei também que nessa edição do Sobre Isso temos cartas que temos aqui também. Assim, essa é uma edição primorosa, então uma hora eu farei vídeo sobre ele. Tem imagens, 1000 imagens. Deixa eu achar uma aqui. Olha o Mayakovsky com a sua amada Lilia Brick. Muitas fotocolagens aqui. 1000 notas. Sim, coisa linda, gente. Editora 34, uma das melhores editoras, né? Inclusive essa imagem é capa de um livro que eu ainda não tenho, hein? Que é A Sociedade que Esbanjou Seus Poetas, do Jacobson, um grande linguista. Pessoal que estuda linguística aí, ó, um cara obrigatório. Né? Pois bem, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu sei que ficou enorme. Me desculpe. Mas foi isso. 4 poetas russos, 4 poemas que versam acerca do amor. Não é sobre o amor, é em coisas que ficam assim paralelas ao redor, como satélites, e algumas delas, infelizmente, negativas. Mas esse foi o vídeo de hoje, a reflexão. Espero que tenham gostado. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, essas coisas todas que você está acostumado a fazer. Muito obrigado e até a próxima. Não, eu não vou ler nenhum trecho das cartas do Mayakovsky para a amada dele, Lilia Brick, não, tá? Você pesquise aí, leia por conta própria, porque assim, é uma coisa muito triste, né? Eu tinha dito que era uma coisa desagradável, mas é desagradável porque é triste. Assim, alguém irônico pode achar engraçado, porque ele se rebaixa mesmo, assim, ele se humilha por sua mulher. Mas assim, eu não vou ler não, tá? Mas assim, o que eu achei engraçado é essa capa aqui, hein? Cara, parece um boiadeiro, mas é o Mayakovsky, tá? O Mayakovsky que era tido assim como um galã, cara, era bonitão. Inclusive, nessa edição do Sobre Isto, tem umas fotinhas aqui, ó. Tem uma fotinha dele com 18 anos, 1911. Cara vestindo couro, cara todo galã, bad boy. É. Depois ele raspou careca, hein? Eu não gostei, não. Ó, e antes que você diga qualquer coisa, eu já falo que hoje eu estou de vermelho por conta do amor, por conta da paixão, por conta do coração, do sangue, por conta de quando eu fico vermelhinho de vergonha. É, meus amigos, não pense que é outra coisa. Por enquanto não, hein? De novo essa moto. Mas assim,
Uma coisa precisa ficar clara nessa conversa toda. É que os proletários nada têm a perder fora suas correntes. Têm o mundo a ganhar. Proletários de todos os países, univos